O Brasil pode navegar através dessa crise ou pode continuar como Atlântida, o continente perdido. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. O caminho da prosperidade é conhecido, todo mundo sabe qual que é o caminho, menos o continente perdido da Atlântida. Por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Eu vou tratar um tema que eu espero que permita a todos encaixarem eventos. Eu quero colocar um pano de fundo global primeiro, para nós termos uma visão do que está acontecendo no mundo. Parece uma desordem. O grande tema eleitoral nos Estados Unidos, por exemplo, né? Como é que nós vamos fazer com os imigrantes? Vamos construir um muro ali para os mexicanos não entrarem nos Estados Unidos? Isso é o Trump falando, por exemplo. Aí vocês veem norte da África, todo mundo pegando barcos e tentando migrar para o sul da França, para o sul da Grécia, para o sul da Espanha, Itália. Ao mesmo tempo você tem a guerra da Ucrânia, você tem o Hezbollah e o Hamas com Israel, você tem o Maduro aqui falando sobre o avanço no petróleo da Guiana. E parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. É uma percepção geral. Eu quero colocar um pano de fundo para vocês entenderem que são como um mosaico. Tudo isso se encaixa num pano de fundo bem mais amplo. Eu esperaria que ao final da nossa conversa vocês encaixassem, conseguissem encaixar e tivesse um clique, uma percepção geral do que está acontecendo. Eu considero isso realmente importante, porque no final vocês vão ver que o Brasil pode navegar através dessa crise ou pode continuar como Atlântida, o continente perdido, que foi o que aconteceu com o Brasil, a Argentina, mas não vai acontecer isso não. E eu estou falando como analista, eu não estou falando como um ministro, eu não estou falando como um eleitor, eu estou falando como um analista. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente, onde a direita ganhou na Hungria, ganhou na Polônia, ganhou na República Tcheca, ganhou na Eslováquia, ganhou na Croácia, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ao contrário do que se diz no Brasil. No Brasil se diz, não, a esquerda ganhou na França. Não, quem sabe somar, sabe que eram 80 congressistas e depois da eleição tinha 140. É quase 50% de aumento. Então a direita avançou. Ah, mas não avançou tanto quanto avançou no Parlamento Europeu. Claro, porque o francês, quando vota num representante no Parlamento Europeu, ele vota na direita, ele vota em alguém que vai defender a França lá, os conservadores, contra os imigrantes, etc. Só que quando ele vota dentro da França, ele gosta de se aposentar aos 18 anos, ele quer o 18º salário, ele quer as coisas que o Estado da Previdência Social pode fornecer. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora, e eu queria que vocês entendessem isso. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno, ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Qual é o maior bem que um ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Por que o Bukele ganhou em El Salvador? Por que acabou direita e esquerda em El Salvador? Acabou tudo. Tirou os bandidos toda a rua, prendeu todo mundo, acabou. Negócio de direita, esquerda. Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. Então eu vou tentar colocar um pano de fundo para vocês encaixarem isso. Por que está essa confusão política? Porque se fosse só no Brasil, você fala, bom, a confusão política no Brasil. Não, vocês estão vendo na França, vocês estão vendo nos Estados Unidos, vocês estão vendo na Itália. Enquanto isso, eu não vou falar no início de Brasil ou Argentina, eu vou falar no final do nosso futuro. Por enquanto, eu vou dizer só que se tornou um continente perdido. Vocês ouviram falar da Atlântida, né? Aquele continente que afundou e nunca mais foi visto. Isso era a América do Sul, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos. Se você pegar qualquer livro de introdução à macroeconomia, pega lá Gregory Mankiw, Introdução à Macroeconomia, pega a edição do ano 2000. Os últimos 100 anos, quais os países que mais cresceram no mundo? Primeiro lugar, Brasil. De 1900 até 2000, a maior economia do mundo. Maior colônia de imigrantes japoneses. Segunda maior colônia de imigrantes italianos. Terceira maior colônia de imigrantes alemães. Mais libaneses no Brasil que no Líbano. Se a gente invadir o Líbano, a gente dobra a população. O Brasil trazia gente do mundo inteiro. Crescia 7,3%, 7,2%, 7%. Recessão era 3,5% de crescimento.
E todo imigrante que chegava, o Espírito Santo sabe disso, Florianópolis sabe disso, Rio Grande do Sul sabe disso, todo imigrante que chegava já montava uma pequena indústria têxtil, já montava uma fábrica de café, já fazia sua fazenda, sua pequena propriedade. Então, o Brasil, quando não tinha Ministério de Planejamento, crescia muito mais do que todo mundo que tinha planejamento. Depois criou o Ministério de Planejamento, começou a ter hiperinflação, moratória externa, crescimento baixo, corrupção, estagnação econômica. Tem algo errado no modelo econômico brasileiro. Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Atlântida, o continente perdido, afundando há 100 anos. A Argentina teve o primeiro metrô das Américas, antes dos Estados Unidos, antes de Nova York. A renda per capita da Argentina está caindo há 100 anos. O último é o socialismo bolivariano do século XXI, que conseguiu tornar o país miserável também em 25 anos. O penúltimo foi a Argentina, que botou 40% da população na miséria, também com os mesmos males, hiperinflação, estagnação, corrupção na política. Quer dizer, há um defeito fundamental na Atlântida, o continente perdido. Enquanto isso, o outro lado do mundo fez exatamente o contrário. Todos esses países cresciam menos que o Brasil, as populações fugiam para o Brasil quando tinha guerra, quando tinha crise econômica, e o que acontece hoje é o contrário. Agora, o que tiveram em comum? O Japão entrar numa piscina global, ok, pequenininho. O Japão, cada vez que nasce um japonês, o outro cai dentro d'água. O país é pequenininho, população pequena. Então, tudo bem, pode trazer o Japão para o mercado global. Tá piscininha de criança, vem um japonesinho, entra, tá tudo certo. Aí a Coreia vê, gosta, quer entrar na piscina também. Pode vir, entra mais um. Aí vem o mamute, que é a China, 1,5 bilhão, quer entrar na piscina. Aí o americano começa a falar, tá começando a prejudicar o negócio do lado de cá do mundo. Então, os economistas chamam do teorema do Stolper-Samuelson, o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção. A história do mundo nos últimos 80, 90 anos é de um sucesso extraordinário. Quem estiver olhando de outro planeta, nunca tanta gente saiu da miséria. Só que isso pressionou o lado de cá do mundo. Quer dizer, 1,5 bilhão de chineses entraram na piscina dos mercados globais. Então, esse papo de que o socialismo como doutrina econômica, fome, miséria, caminho da pobreza. Esse é o fato econômico. O resto é papo. As economias de mercado tiraram o mundo da miséria. E estão fazendo isso há milênios. Primeiro eram os fenícios, volta mais. Primeiro eram os sumérios. Se você pegar o Código de Hammurabi, tem lá dados básicos de propriedade privada. Ovelhas, cabritos, camelos, quem tem tanto. Se você pegar os libaneses, hoje, na época eram os fenícios, rodava aquele Oriente Médio todo, rodava aquele Mediterrâneo todo lá. Foi a primeira grande globalização. É uma história de inclusão, é um algoritmo de cooperação humana. É incontornável, é irreversível. Da mesma forma que nós aprendemos a nos comunicar, caiu um raio um dia, alguém fez assim, e todo mundo começou a chamar aquilo de raio, e virou uma linguagem. Um dia um sujeito ofereceu uma pele de cabrito para o outro disse que não, pediu 2, e aí eles fizeram a primeira troca voluntária. Isso está acontecendo há milênios. O primeiro banco foi na Babilônia. Todos esses impérios subiram e desceram em cima de comércio. Atenas era cosmopolita, perdeu a guerra para Esparta, que era militarista. O mundo retrocedeu. Então, a história da humanidade é uma história de progresso, ascensão, queda. O Império Romano, direito consuetudinário inglês. Nós fomos evoluindo para 2 grandes algoritmos, democracia e mercado, democracia e mercado. E aí você entende o que acontece agora, o que está acontecendo. Depois desse longo ciclo de globalização, que foi a reconstrução do mundo no pós-guerra, e praticamente engoliu o mundo inteiro nessa grande engrenagem, você hoje traz um tênis Nike do Vietnã, trazia, porque isso vai acabar. Vai ter uma grande reconfiguração das cadeias produtivas. Esse ciclo acabou. O mundo está entrando numa outra fase super complexa. Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, são 4 horas da manhã, está todo mundo bêbado, começou um tiroteio no baile funk, a polícia chegou e está prendendo todo mundo. Essa é a situação atual do mundo. Mas vocês vão conseguir encaixar cada peça. Cada peça. Por exemplo, o que é a guerra Rússia e Ucrânia? Quem foi o grande perdedor dessa grande ordem econômica global que se formou, que enriqueceu o mundo inteiro? A própria Rússia mergulhou, era uma viúva do socialismo, mergulhou, botou um imposto de renda de 15%,
E o Gerard Depardieu, milionário ator francês, foi morar na Rússia, se naturalizou russo. Quer dizer, então a Rússia acaba com o papinho de socialismo como doutrina econômica. A Rússia mergulhou no capitalismo de Estado. A China mergulhou no capitalismo de Estado. É um país inovador, é um país competitivo. Peguem o livro, publicado por um prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase, Como a China se tornou capitalista. São duas Chinas, uma China implodindo devagar, símbolo Pequim, constrói uma cidade inteira, a cidade fica vazia, tem mato, cachorro andando para um lado e para o outro, uma opção de empresa estatal dando prejuízo, setor bancário quebrado. E tem a outra China, dinâmica, tecnológica, fazendo portos no mundo inteiro, infraestrutura de comunicação, rota da seda. Essa é a China que cresceu e o símbolo é Xangai, subindo. E o saldo era altamente positivo. Baile funk, 4 horas da manhã, tiro para todo lado, a China está parando também, os investimentos estão caindo. A China não é essa maravilha, você só não escuta o som, porque se reclamar muito, o sujeito desaparece. Então, o que está em crise não é a economia de mercado. Foi o grande vencedor do último século, foi o capitalismo, que integrou o mundo inteiro e que tem um tênis Nike feito em Vietnã, que a química de materiais é desenhada na Alemanha, o design é feito na Itália, o couro vem do Brasil, só monta em Vietnã. E para trazer aquilo do Brasil são 30 centavos de dólar, R$1,50. Você já viram aquelas grandes transportadoras com aqueles super containers, parecem prédios de 15 andares, aquilo vem andando devagarzinho e aquilo traz por um custo pequenininho qualquer produto. Pois bem, esse mundo acabou. 2 jovens hoje com drones na Etiópia, quando esse super transportador está passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram a companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo, as vítimas da Segunda Guerra Mundial, as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios, todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã, visita o Afeganistão, os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, o Uzbequistão, todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. A Bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na Bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a Bolsa acaba, para a música. Então, bastou a Bolsa cair 1 ou 2 vezes, foi pânico no Ocidente. Então, o Teorema de Stolper-Sand nos diz isso. O Toyota custava 10 mil dólares. Quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era que todo mundo achava bonito. Era Cadillac, Oldsmobile, Rabo de Peixe, Mustang. Era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio. Acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês era 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar. E isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente, ao contrário, gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente
começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nossos empregos. E são conservadores falando, vamos parar as imigrações. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá, como vítimas do socialismo, como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E, particularmente, a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um estado do bem social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Você vê que até os gregos andaram enfrentando problema, né? Porque aposentadoria aos 7 anos de idade também aí já é demais, né? Então os caras estavam meio folgados demais, tomaram um chacoalha lá e tiveram que se reenquadrar. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora, caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, você, extrema-direita na Hungria, ganha na Polônia, ganha na Itália, ganhou na Itália, ganhou na França, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ganhou nos Estados Unidos. Você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai, ganhou no Paraguai, ganhou na Argentina. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, encaixamos um pouco desse desconforto e do que está acontecendo agora. E, não para tão cedo, tá? Sabe que hora que vai parar? Quando a China virar para o irmãozinho, que é a Rússia, e falar assim, se comporta porque eu não estou conseguindo namorar mais ninguém no bairro. Você está fazendo uma bagunça tão grande, está atrapalhando os meus negócios. Porque o maior comerciante do mundo hoje é a China. É o capitalismo mais agressivo do mundo hoje. Salário baixo, subsídio, é um negócio de doido. Além da eficiência natural, porque os caras trabalham muito, tem custo barato, 1,5 bilhão de pessoas querendo se integrar aos mercados globais. Então é importante entender isso, porque senão fica parecendo que é uma desordem, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo estava indo em altíssima velocidade, só que a política não estava preparada para tratar disso. A política vem depois do povo. Da mesma forma que são os estados, é o mais Brasil e menos Brasília, são os estados que estão agindo, e quanto mais recursos eles tiverem, mais a ação está próxima do povo. Uma federação feita de baixo para cima, como era os Estados Unidos, 13 colônias, cada um com sua religião, cada um com as suas, na verdade eram protestantes que tinham vindo, né, imigrantes, mas cada um com os seus próprios recursos, suas escolas, seus hospitais, seus exércitos, suas constituições. De repente se revoltam contra os impostos inconstitucionais dos ingleses. Está escrito na Constituição inglesa, no taxation without representation. Como é que você pode botar um imposto na gente, imposto no chá, imposto no tabaco? Como é que você tributa, ousa tributar nossas colônias, se você nem nos deixa ter representação e votar no orçamento? É como se fossem os governadores falando, vem cá, que negócio é esse de você fazer essa reforma aí que puxa o dinheiro todo lá para cima, se eu é que fui eleito aqui embaixo, eu é que estou com o povo perto de mim. Só que o Brasil foi feito de cima para baixo, foi ao contrário. O rei, as capitanias hereditárias, os amigos do rei, até hoje o Estado não chegou no povo.
como é que o Estado pode chegar no povo. Falar, aqui ninguém vai terra, aqui a vida humana está preservada, bandido que mude de Estado, só que ele vai para o Estado ao lado, continua no Brasil rodando. Por isso que a direita está também. Se você observar a composição do parlamento, você vai ver que a centro-direita está hoje dominante no Congresso brasileiro. Ela é bem maior do que era 4, 5, 6 anos atrás. Então tem que entender o fenômeno. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada que tem séculos, milênios, 2 milênios e meio já, desde Péricles, que foi o auge do mundo grego. Você tem que apostar nesse sistema, não tem outro. É esse mesmo, é o que o Churchill dizia. É o pior tirando todos os outros. Tirando todos os outros, ele é o pior, mas tirando todos os outros. É isso, cada um dentro das 4 linhas. Quem sair das 4 linhas, os outros poderes têm que juntar e remeter de volta. Essa é a virtude do sistema, é corrigir os excessos. E, do outro lado, a economia de mercado, que é a mesma coisa. É a desconcentração do poder econômico, é a competição, a abertura da economia, impostos mais baixos. Então, o caminho é conhecido, o caminho da prosperidade é conhecido. Todo mundo sabe qual que é o caminho. Menos o continente perdido da Atlântida, que agora vai começar a corrigir. E aí começam a surgir as figuras conservadoras, mas que estão tentando desesperadamente ir nessa direção nova. Eu fico por aqui. O Brasil tem um futuro pela frente que é incontornável, é uma nação emergente que vai ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital. Vocês têm que pensar no seguinte, é o 4º maior mercado de penetração digital. Então a gente carrega esses negocinhos aqui, só que isso aqui bebe muito mais energia do que a economia antiga. Quem vai fazer os centros de processamento de dados? Quem vai fazer esses centros de processamento de dados que usam muita energia? Quem tiver energia limpa e barata. Tem que conversar com a gente. É só termos consciência disso e não repetirmos os erros que a América Latina tem cometido, que são os seguintes: autossabotagem, automutilação por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Abraço para todo mundo. Vamos lá.